Olha, todo mundo que assiste Demon Slayer conhece o Tanjiro Kamado, né? Aquele cara super bonzinho, determinado, mas... E se eu te dissesse que essa bondade toda, essa personalidade quase perfeita, talvez não seja bem uma virtude? E se for um sintoma? É isso que a gente vai investigar hoje, fazendo uma espécie de diagnóstico filosófico para entender o que realmente move o Tanjiro. Sabe aquela crítica que muita gente faz? Ah, o Tanjiro é perfeito demais, não tem defeito. Pois é. E se essa perfeição toda não for um erro de roteiro, mas sim o principal sintoma de uma batalha interna gigantesca, uma espécie de doença espiritual? É esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar agora. Mas calma aí, um ponto super importante. A gente não tá falando de psicologia de divã aqui, tá? A nossa análise usa uma lente filosófica para explorar o que a fonte dessa teoria chama de doenças espirituais, que são basicamente conflitos profundos sobre o nosso lugar no mundo. É com essa ferramenta que a gente vai olhar para o caso do Tanjiro. Para fazer esse diagnóstico, primeiro a gente precisa entender as ferramentas, né? A análise toda se baseia em 3 ideias principais, 3 eixos que definem a nossa relação com a realidade. O primeiro eixo é o tal do geral. Pensa nele como se fosse o grande livro de regras do mundo. Sabe, as leis da sociedade, os códigos de moral, as ideias abstratas como justiça. É a estrutura que, em tese, deveria colocar ordem em tudo. O segundo eixo é o individual. Essa é moleza. É a coisa ou a pessoa de verdade ali na sua frente. Não é a ideia genérica de irmã, mas essa irmã específica, a Nezuko. É aquilo que é concreto, que existe de fato no mundo. E por último, temos as determinações. Pensa nisso como os verbos da nossa vida. São as nossas ações, as decisões que a gente toma, o jeito que a nossa vontade aparece no mundo. É, resumindo, o que a gente faz. E tá aqui o nosso mapa de diagnóstico. Ele mostra 6 dessas doenças espirituais e cada uma tá ligada a um problema em um daqueles 3 eixos que a gente acabou de ver. Repara que o problema pode ser por falta de algo, por desregulação ou até por uma recusa consciente. É com essa matriz que a gente vai analisar o Tanjiro, fazendo um processo de eliminação. Beleza, agora que a gente já tem as ferramentas, vamos ao que interessa. Vamos testar o Tanjiro contra cada uma dessas doenças. Começando pelas que, de cara, a gente já vê que não batem com ele. Primeiro, a rotegia, a recusa em agir. O exemplo clássico é o Arjuna, que se recusa a lutar. Pô, o Tanjiro é o oposto absoluto disso. A jornada inteira dele é sobre ação implacável, determinação. Ele não foge da luta, ele vai atrás dela. Então, a rotegia corta da lista. E a todetita, que é a falta do individual, também não tem como. Essa é a doença do idealista, sabe? A pessoa que se apega tanto na lei, no geral, que esquece da pessoa real na sua frente. O Tanjiro é o contrário. Ele defende uma pessoa específica, a Nezuko, justamente contra a lei geral dos caçadores de Onis. A missão dele tem a âncora mais concreta do mundo. As outras também não encaixam. Olha só, Oretita, a impaciência, não, o treino dele é super metódico. A todetia, que é largar a pessoa para seguir uma ideia abstrata, também não, ele luta por uma pessoa. E a católia, que é negar qualquer tipo de ordem, de jeito nenhum. Ele busca desesperadamente por uma ordem que seja justa. Então, olha que interessante. A gente eliminou 5 doenças, sobrou só uma. E essa que sobrou, nossa, ela descreve a situação do Tanjiro com uma precisão que chega a ser assustadora. O diagnóstico de Tanjiro, segundo essa análise, é um só: catolita, consciente. Mas o que é catolita? É a condição de quem vive num mundo onde as regras, a ordem moral, o tal do geral, simplesmente não funcionam. Ou estão quebradas ou são fundamentalmente injustas. É a doença de quem olha para o sistema e percebe: isso aqui está tudo errado. Só que o caso do Tanjiro é ainda mais profundo. O principal sintoma dele não é só a falta de uma ordem que funcione, é o fato de ele estar sendo esmagado bem no meio da colisão trágica entre 2 ordens diferentes. E aqui a gente vê isso claramente. De um lado, tem o geral a lei oficial dos caçadores de Onis. Apareceu um demônio, tem que morrer. Ponto. Do outro lado, tem o geral B, a lei moral interna do Tanjiro. Minha irmã tem que ser salva e até os demônios podem ter um pingo de humanidade. Ele vive nessa guerra o tempo todo. E não é à toa que a fonte dessa análise compara ele com a Antígona, lá da tragédia grega.
Ela também bateu de frente com a lei do rei, a lei da cidade, em nome de uma lei superior, não escrita, que ela sentia que era correta. É exatamente o mesmo dilema. Mas é aqui que a coisa toda vira de cabeça para baixo. Porque essa doença, no fim das contas, talvez não seja uma coisa ruim. Na verdade, ela redefine completamente o porquê da gente achar o Tanjiro tão perfeito. E essa é a grande sacada. Aquela perfeição, aquela bondade que parece não ter falhas, não é a falta de conflito, é a expressão do conflito dele. A firmeza moral do Tanjiro vem justamente por ele ser obrigado a defender a sua própria lei absoluta contra o mundo inteiro. É por isso que o Tanjiro não tem aquele arco de personagem clássico, sabe? De aprender uma lição e mudar. Ele não pode mudar. Porque ele já é o representante de duas leis absolutas que estão em guerra. Ele não tem a opção de vacilar. E para fechar, a conclusão final dessa análise, que é muito poderosa. A doença espiritual do Tanjiro, essa incapacidade dele de aceitar um mundo com regras injustas, é exatamente o que faz dele um herói. A recusa dele se conformar com uma ordem quebrada é, no fim das contas, a maior bênção para o mundo que ele está tentando salvar. A sua doença é a sua maior força.